Abra sua Bíblia, então, para o livro de Atos, capítulo 12. Uma passagem bem conhecida da igreja. Ali nós vamos passear em algumas coisas ali na palavra de Deus, que vai nos trazer assim a memória de como Deus é maravilhoso, irmãos. E os irmãos já nos ajudam em oração. A Miriam, ela está num preparo desde ontem, irmão, para o exame que ela vai fazer amanhã. E é muito triste ver aquela situação. E amanhã, às 10 horas, ela está lá fazendo um exame que há 3 dias está no preparo. E os irmãos já me ajudam em oração. Amanhã, às 10 horas, ela estará nos aparelhos. E eu creio que é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, irmãos. Não sei para quem está cooperando, mas que está cooperando, está. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Deus pode fazer. Vamos ler a palavra, né, irmãos? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, e para o maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o cerrou na prisão, entregando ao 4 quaterno de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro, dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na linharga mesmo, ilharga, uma coisa assim, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas. E ele o fez. Assim disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Irmãos, eu estou suando aqui pra caramba. Sabe o que é isso? É febre indo embora. Irmãos, aqui, ó. Que maravilha. Os irmãos sabem que quando a gente soa assim, é febre indo embora. Que Deus é fiel. Eu falei com o Senhor que eu ia sair daqui bom, em nome de Jesus. Meu Deus, que maravilha. Está escorrendo as costas aqui, irmãos. Eu falo assim para a honra e glória do Senhor. Deus é bom demais, é bom confiar nesse Deus. Irmão, nós estamos mediante uma passagem que os irmãos já está bem conhecida, batida aí, hinos, é pregação. Quantas palavras, poder sentar em nome de Jesus, quantas palavras nós já não ouvimos falar sobre a respeito de Pedro. Pedro, nós sabemos que a intenção de Herodes, quando prendeu, o que antecedeu a ele, a intenção não era matar. Mas ele matou a espada, e a Bíblia nos diz que, como ele matou a espada sabe que o povo, quando é político, né, ele quer alguma coisa que agrada ao ser humano, agrada a multidão. E ele viu que aquilo agradou a multidão, então lançou a mão de Pedro também, para que viesse matar a Pedro. E como era a festa, né, ele não podia fazer aquilo, então guardou Pedro para que fosse lançado a espada no outro dia. Mas a passagem, ela nos traz algo muito interessante, aonde nós vemos que Pedro estava ligado a 2 soldados, e ali a Bíblia relata que o anjo do Senhor estava comentando sobre isso com o Carlos Wilson, mais o Maurício, o irmão ali atrás, no domingo, a respeito dessa situação, na qual nós vemos uma situação em que Deus faz de uma maneira diferente. Aleluia. E eu dei como título na quarta-feira essa mensagem, quero trazer para você nessa noite. Eu quero que você fale de uma forma bem assim, viva, irmãos, que você esteja aqui, que você coloque a sua fé em ação, que você fale, que você venha interagir com a palavra nessa noite, porque vai ser interagindo que a palavra vai entrar na tua mente de uma maneira tão especial, e você vai ver que Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, ou pensamos, ou esperamos nesse lugar. Vou mais uma vez dizer, confesso para os irmãos que a minha esposa falou: Jonas, se piorar, quando sair de lá, passa na HFA da emergência. Irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E aí nós vamos dizer agora junto assim, ó: pedimos como queremos.
Diga, pedimos como queremos, para que Deus faça da forma que Ele quer. Agora fala com você mesmo, eu peço como eu quero, para que Deus faça da forma que Ele quer. Muitas vezes nós esperamos da parte de Deus aquilo que nós queremos, irmãos, a maneira que nós queremos. Irmãos, não estou aqui de maneira nenhuma, quem sou eu para estar aqui criticando ou falando algo, mas desses 3 anos para cá, que nós estamos passando por essa situação com a nossa filha, irmão, quantas palavras eu já não recebi, quantas profecias, irmãos, quantas coisas, quantas palavras de ânimo, não é palavra ruim não, de ânimo mesmo, e coisa séria mesmo, coisa forte, de animar, de alegrar, e de repente alguém uma vez falou, olha, pode contar 10 dias, que é isso, eu vim, botei no caderno, opa, são 10 dias, glória a Deus e tal, mas irmãos, não é da forma que nós queremos, é da forma que Ele quer. E não é porque houve essa falha, eu não vou dizer que é a falha do profeta ou da profecia, não estou dizendo da minha parte, que eu vou deixar de crer numa palavra dita de um profeta na casa do Senhor. E nós devemos estar sempre atentos da forma que Deus quer agir em nosso meio. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, estava preso ao lado de 2 homens, e quando a Bíblia fala que estava preso ao lado em cadeias, é porque ele estava algemado aos soldados. E a Bíblia diz que o anjo entrou naquele lugar, que a luz resplandeceu na cadeia. E quando a luz resplandeceu, a Bíblia relata que o anjo do Senhor chegou e falou, opa, Pedro, coloca as suas sandálias. Tocou nele, acordou ele. Eu creio que Pedro, de repente, creio não, a Bíblia diz que ele achou que estava sonhando. Tocou nele, coloca as suas sandálias, se veste. Em outras palavras, coloca a sua capa e siga-me. E a Bíblia não diz da situação daqueles soldados, como eles ficaram. Mas com certeza não viram nada. E a Bíblia relata que quando eles foram saindo da cadeia, a Bíblia diz que quando passaram, aqui ó, no versículo 10, deixa a tua Bíblia aberta, irmão. Versículo 10 diz assim, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual, aleluia, se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo do Senhor apartou-se dele. A Bíblia diz que quando eles passaram pela primeira e pela segunda guarda, a porta de ferro abriu automaticamente. Era uma porta forte para a igreja, para a Bíblia falar de porta de ferro, porque devia ser uma baita de uma porta da época. E abriu automático e Pedro saiu. E a Bíblia nos fala que estava a igreja orando por Pedro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aleluia, irmãos, essa palavra deu tão grande no meu coração, porque muitas vezes nós vemos Deus agir de maneiras diferentes, mas não entendemos qual o propósito disso. E se você for caminhar um pouquinho lá para o capítulo 16, aleluia. Vem comigo para o capítulo 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos chegaram lá no capítulo 16. E olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 11. Nós sabemos aqui a história, vamos antecipar, que nós temos coisa para falar. E aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem, os irmãos já sabem qual a história do que aconteceu, os irmãos conhecem bem a história dessa igreja, é uma igreja que vive na palavra, é uma igreja que estuda a palavra, é uma igreja que crê na palavra, então os irmãos já conhecem a história do que aconteceu. Aquela jovem adivinhadora com aquele espírito maligno, que aos olhos de muito era algo bom, mas aquele espírito era o que trazia o lucro para aquela cidade. Aquele espírito era o que trazia algo diferente para os homens da lei daquela cidade. E nós sabemos da história que Paulo, mesmo tendo um grande elogio da parte daquela mulher, a Bíblia diz que ele repreendeu aquele demônio. E por fazer isso, nós sabemos algo que decorreu na história da Bíblia, nós sabemos que ele, ao ponto deles ter sido levado à praça, ao ponto deles ter sido açoitado, e ali nós vamos ver o que aconteceu com Paulo e Silas, dentro daquela prisão, aleluia, glória a Deus.
Olha o que aconteceu, irmãos. O versículo 23 disse: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mas dando o carcereiro que os guardasse com segurança. Olha como estava Pedro, guardado também com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos ouviam. Irmãos, um tópicozinho aí. Olha só, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, louvavam a Deus. Irmãos, como uma pessoa pode adorar a Deus, como uma pessoa pode louvar a Deus, passando por tudo isso, porque fez algo de bom, porque repreendeu lá um demônio. Esses homens eram para estar revoltados, irmãos. Esses homens eram para estar sentados ali, poxa, como é que pode, como é que Deus é esse, o que Deus fez comigo? Eu passei, uma pausa rápida, eu passei por uma situação lá no quartel, há poucos dias atrás, um cabo por nome de Pablo, ele trabalha lá na horta. Irmãos, eu vou ser muito sincero para os irmãos, nós estamos aqui pregando a palavra. Eu confesso aos irmãos que eu mesmo tendo a resposta para aquele jovem, nós somos humanos, eu balanceei, eu fiquei, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós temos que pedir misericórdia a Deus. Eu sempre dando uma palavra lá para eles, e do nada, eu sentado tomando um cafezinho com eles, ele estava lá mexendo lá com os porcos lá, que lá na horta eu estou sempre lá, e ele mexendo com o porco, de repente o Pablo chega: chefe, posso fazer uma pergunta para o senhor não vai levar mal não? Falei: não, Pablo, fica à vontade. Poxa, não vai levar mal mesmo não? Falei: não, fica à vontade. É porque o senhor está sempre cantando aqui, está sempre falando para a gente que Deus é bom, mandando a gente aceitar Jesus, falando para a gente aqui é isso, isso, isso. Poxa, e como é que pode essas coisas estar acontecendo com o senhor? O senhor aí, eu vi o senhor com a filha do senhor na cadeira de roda lá na saúde, vi ela lá no aparelho, eu fiquei olhando, aí eu fiquei pensando, desculpa perguntar ao senhor, eu fico pensando às vezes, chefe, tanta gente aí, a palavra dele, o ímpio usa muito isso, tanta gente ruim aí que faz tanta maldade aqui no quartel, tantas coisas, usam droga, faz tantas coisas, e o senhor está sempre aí cantando, sempre falando e está passando por essa situação. Irmãos, é duro, não é fácil, confesso aos irmãos que eu engoli seco, claro, veio a resposta para ele, Deus nos dá a graça, mas na hora eu balancei, irmãos, e eu fico imaginando a situação daqueles dois homens, e nós vemos que nós podemos ver na palavra que a diferença em que Deus usou para libertar Paulo e Silas, como libertou a Pedro. A Bíblia diz que Jesus entrou, o anjo entrou, como diz a palavra lá no Rio de Janeiro, muito usado, no sapatinho. Entrou ali com o sapatinho ali, não acordou ninguém, viu? E se você for lá no versículo 19, você vai ver que, olha só, no versículo 19, você vai ver lá no versículo 19 de Atos 12, você vai ver que os guardas tiveram que justificar para o rei por que Pedro não estava lá. E a diferença de Paulo e Silas foi diferente. A Bíblia diz que houve um terremoto com Pedro, foi no silêncio. Pedro parecia estar sonhando. Mas a Bíblia diz que com Paulo e Silas já foi um terremoto. E ali houve um grande terremoto. A Bíblia diz que quando eles oravam, quando eles cantavam, adoravam a Deus, veio um grande terremoto e abalou os cárceres ao ponto das cadeias caírem das mãos dele. E se você for lá no versículo 30, me acompanha, diz assim a palavra: e tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para que eu venha me salvar? Lá no versículo 27 diz: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante a Paulo. E tirando para fora, disse: Senhor, o que é necessário
que eu faça para que eu me salve. E Paulo disse a ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu trouxe essa passagem mediante, muitas vezes, nós recebemos certas coisas da parte do Senhor, que eu sei que Deus está fazendo na minha vida, nas nossas vidas, e nós ali vemos um terremoto. Mas por que tudo isso, irmãos? Deus, ele tem propósito em tudo. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Deus poderia muito bem dar a ordem ao mesmo anjo: vai lá agora, vai lá, entra lá, deixa os guardas todos dormindo, liberta Paulo e Silas, saia com eles da cadeia e deixa lá que os guardas depois se dê lá com Herodes. Mas não, irmãos. Ali nós vemos que houve um terremoto, a diferença de Deus agir para o mesmo propósito. Às vezes Deus age na tua vida num propósito de maneira diferente, e às vezes na minha vida de uma maneira diferente. Nós não entendemos o que Deus está fazendo ao nosso redor. Aquele terremoto não foi nada mais, nada menos por causa da vida da família e daquele carcereiro. E aí nós podemos ver que Deus, ele fez algo. Deus, irmãos, ele não precisa, eu já usei esse termo, eu gosto muito. Deus não precisa de nenhum show, não precisa de nada para fazer nada. Ele faz da forma que ele quer. E ali nós vemos aquele grande terremoto, ao ponto do carcereiro pegar a espada e querer se matar. Opa, peraí, meu amigo. Não. Em outras palavras, ele poderia dizer: fica tranquilo, porque tudo isso foi pela tua vida e da tua família. Mas, irmãos, vem algo agora que nós podemos ver nessa mesma passagem, aonde nós vimos lá no capítulo 12 de Atos, aonde os guardas tiveram que justificar para Herodes onde estava Pedro. E olha o que Deus fez, olha a diferença, irmãos, olha que maravilha. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, as feridas, né? E logo foi batizado, ele e todos seus. Olha só que maravilha, irmãos. Deus tem propósito no terremoto, irmãos, aleluia. Está terremoto à tua volta, Deus tem propósito. Alguém está vendo, aleluia. Alguém está vendo, esse terremoto é para que as pessoas vejam o poder de Deus através da tua vida. Aleluia. O terremoto é para que as pessoas que estão à sua volta vejam e reconheçam o poder de Deus que está na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E levando para a sua casa, puseram a mesa, olha só, ainda deram um banquete na sua casa. Sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Aí, irmãos, olha a maravilha do versículo 35. Eu fico imaginando, pastor Francisco, o senhor como um milico. Eu fico imaginando. Vamos lá. Estava uma bênção. Mas como é que deveria estar a cabeça daquele carcereiro? Tudo bem, glória a Deus, minha família está batizada, minha família foi salva, eu vi um grande mistério da parte do Senhor, o que aconteceu foi grande na vida desses homens, realmente esses homens são homens de Deus. E agora, o que eu vou dizer para Herodes? Pode crer que se Deus traz o terremoto, ele traz junto a solução. Aleluia. E no versículo 35 você vai ver: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Aleluia. E o carcereiro anunciou a Paulo esta palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Deus providenciou tudo, irmãos. Tudo. Nós olhamos na palavra de Deus maneiras em que Deus faz coisas em nossas vidas, em que nós não entendemos. Nós trouxemos essa palavra na quarta-feira passada.
Confesso para os irmãos que eu fui para casa e, irmãos, é muito bom quando você fala da palavra de Deus e sente assim como se estivesse falando para você mesmo. Isso é muito importante, irmãos. Quando Deus fala aos nossos corações. E uma palavra dentro dessa passagem de Atos, capítulo 12, essa palavra ela ficou no meu coração e eu vou dizer mais uma vez para os irmãos, desculpa, a palavra mais. Diga comigo, mais. Leia o versículo 5 de Pedro, capítulo 12. Alguém pode ler? Versículo 5 de Pedro, capítulo 12. Aleluia. Atos, quer dizer, capítulo 12. A passagem que nós estamos lendo. Pedro estava preso na prisão, mas conjunção adversativa. Essa palavra mais é uma palavra que ela deve estar ligada à nossa fé, irmãos. Ela tem que estar ligada com nós. As pessoas, como perguntam como está minha filha, às vezes falam, e aí, Jonas, como é que está a Miriam? Miriam está lá, mas a igreja continua orando. Aleluia. Quantas vezes você usa essa palavra para tantas coisas? Essa palavra mais é uma conjunção que ela traz uma mão contra a outra. Ela muda uma situação. Ela desfaz uma situação. Eu usei alguns exemplos, como você pode falar, mas espera aí, eu estou aqui na igreja, poxa, e agora como é que eu vou embora? Meu carro acabou a gasolina, mas a minha irmã está morando aqui na frente, está tranquilo. Os irmãos entenderam? Aleluia. Eu citei esse estádio, eu vou fazer uma viagem agora, e agora eu preciso ir lá no Rio, e não tenho dinheiro para botar gasolina, pastor Daniel, mas tem o cartão de crédito que pode passar. Aleluia. É uma palavra, irmão, que tem que estar ligada à nossa fé. Tenho passado muitas coisas, mas a igreja está em oração. Pedro estava preso, prestes a morrer, mas a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente por ele. Eita, maravilha. Aleluia. O que me dá força, irmãos, é isso. Aleluia. O que me dá força é isso. Os irmãos não imaginam, irmãos, a saudade que eu estava de estar aqui com os irmãos. Eu sei, isso aí que muitos não entendem, não entenderam, mas só nós que estamos na situação é que sabemos. Na última, um domingo que antecedeu a esse passado agora, me desculpa o termo que eu vou usar, que eu vim depois de tanto tempo na escola dominical, eu me senti ali um termo assim, tá grosso, mas é verdade, eu me senti um pinto no lixo, irmão. Oh, que maravilha, que gostoso estar ali naquela escola dominical, é tão gostoso, irmãos, a escola dominical dos varões, eu estava com saudade daquilo ali, irmãos. Aleluia. E hoje nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus, Ele tem propósito em todas as coisas. Deus pode todas as coisas, mas é do jeito dEle e não do nosso. Aleluia. Nós podemos ver uma passagem, nós anotamos aqui, Lucas capítulo 17, capítulo 11. Abra a tua Bíblia lá, vai lá para o capítulo 17 de Lucas, no versículo, a partir do versículo 11. Estamos em estudo, já vamos enterrar, pode ficar tranquilo, tá, irmãos? Deixar, a gente fala para caramba, ô Jesus. Meu Deus. Essa passagem nós usamos também como exemplo a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Diga, Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E nós podemos ver aqui na passagem, entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, ao qual pararam de longe, levantaram a voz, diga, levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-lhe, disse, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Os irmãos conhecem essa passagem. Jesus ia passando, aleluia, entre a Galileia e a Judéia. Nós sabemos que Jesus ali já estava indo para Jerusalém. Irmão, sabe o que me trouxe à tona?
essa passagem, que coisa interessante. Eu não sei quantos tinham os outros leprosos, não sei se tinha mais, obviamente tinha, mas aqueles 10 leprosos, eles decidiram clamar: Jesus, tem misericórdia de nós. Irmãos, aqueles homens, eles estavam na última chance deles. Era a última oportunidade, aleluia. Ali era o último dia que Jesus, como pessoa, estava passando por ali. Eles não iam ter outra chance, porque Jesus já estava indo para ser morto. Os irmãos sabem a história. A última chance daqueles homens era aquela. Eu não sei se eles chamaram outros. Olha, Jesus vai passar aqui. Não, vou fazer o seguinte, eu vou esperar a próxima. Não, vai lá, meu irmão, vai lá, eu vou esperar a próxima. Não, irmãos. A última chance daqueles homens era aquela. Aleluia. E muitas vezes, irmão, nós estamos ligados no amanhã, irmãos. Nós temos tanta certeza no amanhã. Como nós podemos fazer tantas coisas agora, irmãos, não tenha certeza no amanhã. Tenha sim expectativa, mas não tenha certeza. Porque o amanhã você não sabe, irmãos, aleluia. Se você tem que pedir perdão ao irmão, não espere uma oportunidade. Se você tem que dar um abraço, às vezes a gente pensa assim, irmãos, acontece. Poxa, eu estou doido para dar um abraço no pastor Jonas, só que eu vou fazer o seguinte, sexta-feira tem uma vigília. Poxa vida, está aí, vou aproveitar a vigília. Não, poxa, vou aproveitar o culto de família. Não vai ter o dia tal. Irmão, não perca a chance que você tem de fazer aquilo que está no teu coração, porque o amanhã não nos pertence. Aqueles homens aproveitaram aquela oportunidade. E a Bíblia diz que eles usaram as vozes. Imagina aqueles homens todo podres. Imagina aqueles homens, a situação que eles estavam como imundos. A única coisa que eles podiam gritar era imundo. Se alguém chegasse perto, eles tinham que gritar imundo. Não, ao invés de imundo, eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: vai, se apresenta ao sacerdote. A igreja conhece a Bíblia. O sacerdote, na lei mosaica, ele tinha o poder, a chance, ele tinha autonomia, ele tinha a garantia da palavra de analisar a pessoa quando ele era contaminado ou não. E aqueles homens sabiam que estavam doentes. O que eles iam fazer? Mas o que esse homem está arrumando, mandando ir até o sacerdote, se eu já estou leproso? Quando chegar lá, o sacerdote vai dizer: vieram fazer o que aqui? Vocês estão leprosos, eu já vi, já pode ir lá, pode voltar. Não, a Bíblia falaram que eles foram até o sacerdote. Aleluia, mediante a caminhada, aleluia. Eles não esperaram a cura para ir, eles foram para receber a cura. Eles não esperaram a bênção para ir, eles foram para receber a bênção. E muitas vezes nós esperamos a bênção para depois dizer aleluia ao Senhor. Irmãos, faça a tua parte mediante a tua fé com Deus, e Ele concederá o que deseja o teu coração, da maneira dEle. É da maneira dEle. Da maneira dele. Aleluia. Da mesma maneira que Paulo e Silas estava preso ao tronco, estava amarrado, açoitado. Eles usaram a voz para clamar, para louvar. Aleluia. Aqueles homens que estavam leprosos, eles se uniram e gritaram, aleluia. Aleluia. Houve uma união, a Bíblia fala que eles gritaram juntos, os 10 gritaram. E ali não tinha só samaritano, ali tinha também judeu. Sabe o que nos traz isso aí, irmãos, a entender? Aleluia. A dificuldade traz a união do povo. A dificuldade, às vezes, traz união de gente que a gente nem imagina. A dor, a tristeza traz a união, irmão, por incrível que pareça. Não precisa ir longe, não é possível que alguém aqui nunca tenha tido essa experiência de repente morrer um parente seu e você chegar lá naquele enterro lá, como lá no velório, e de repente você vê pessoas que você nunca viu na tua vida e dizer assim: fulano, vai lá dar um abraço que é teu primo. Ué, fala com ele lá que é teu irmão, é teu não sei o quê, é teu tio, é teu não sei o que lá. Meu irmão, meu primo morreu há pouco tempo atrás, eu não sabia que a minha família era tão grande. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, na época, tanta gente lá, daqui a pouco, você que é o Jonas, filho de Vivite era meu pai que chamava, eu sou teu primo, eu sou tu não sei o quê.
pessoas que nunca se viram. Meu pai, antes de morrer, nós sabemos o que aconteceu, e nós somos 8 irmãos, dois já faleceram, só que nós tínhamos 3 irmãos que há muitos anos não se falavam: Paulo, Pedro e Jorge. Aqueles homens não se falavam, ao ponto de o negócio ficar feio entre a família. Briga feia, irmãos, e anos sem se falar. Eu me lembro que eu viajei lá para o Rio de Janeiro, e quando cheguei na casa onde morava meu pai, o meu irmão Pedro morava numa casa lá no fundo, e eu cheguei lá e entrei, passei na casa do Paulo e falei: Janaína, cadê o Paulo? Ela falou: Jonas, está lá na casa do Pedro com o Jorge, tomando café. Falei: como assim? E quando eu cheguei na casa do meu irmão lá no fundo: ô, Jonão, como é que foi de viagem? O que o pai fez? Jonão, me abraçaram ali, eu olhei aquilo ali. Irmão, não sabia se eu chorava pelo meu pai ou pelos meus irmãos ali tomando café junto. Aleluia. Muitas vezes tem dores que vêm para nos unir, irmãos. Aleluia. Até hoje meus irmãos são unidos. Até hoje um ajuda o outro. Tem dores que vêm para nos unir. E olha que na época, irmãos, os judeus não aceitavam nunca um samaritano. Mas a dor, ela traz a união. Aleluia. E muitas vezes nós estamos em dor. Aleluia. E guardamos essa dor para nós. Porque nós não temos a coragem de chegar para fulano, Bertano, Cicrano. Não, ele não pode saber. Ele me conhece como uma pessoa tão de posição, pode dizer assim, tal. Não, ele não pode saber que eu estou passando por isso, não. Irmãos, comunica aos santos as tuas necessidades. A Bíblia lá nos fala sobre isso. Aleluia. Não fica com sua dor sozinho. Deixa as pessoas que vêm ao seu redor orar por você. Aleluia. E quando vier um terremoto, aceita esse terremoto como algo acontecendo à tua volta, para que as pessoas vejam o poder de Deus que há na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se eu pudesse ficar só nessa passagem dos 10 leprosos, aqui já tem matéria suficiente, tem uma didática aqui suficiente para a gente aprender muito através dessa palavra. Aqueles homens, eles foram caminhando, e ao caminhar, a Bíblia diz que eles foram curados. Eu fico imaginando a cada passo que eles estavam dando, um olhando para o outro. E de repente olha aqui o que está acontecendo com a tua mão, olha o teu nariz está bom, olha isso, aquilo, outro. Eu fico imaginando, é coisa minha, imaginando, irmão, a alegria daqueles homens. Aleluia. Muitos foram curados, mas somente um foi salvo. Aleluia. Que você nessa noite, que nós, essa palavra é para nós, venhamos receber de Deus a cura. Venhamos receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Mas que nós nos prostremos aos pés do Senhor e dizemos a Ele: Senhor, muito obrigado, porque nada sou, nada tenho sem o Senhor na minha vida. Outra grande chance do cego Bartimeu. A Bíblia fala que o cego Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E a Bíblia diz que quando Jesus passou, a Bíblia dos irmãos conhece a passagem, sabemos que Bartimeu clamava. E quanto mais as pessoas mandaram ele calar, ele gritava cada vez mais alto. Aleluia. Os homens lá, os 10 leprosos, eles viam Jesus de longe, clamaram a Jesus. Jesus mandou que eles fossem ao sacerdote. Bartimeu não viu, mas ouviu os passos, mas sabia que Jesus estava ali. Aleluia. Ainda que você não veja, mas que se você sabe que Jesus está nesse lugar, clame a Ele. Aleluia.
nós temos a certeza que Jesus está aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, esse Deus é tão bom, esse Deus é tão maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Dá vontade, se eu pudesse, eu tirava o terno aqui para os irmãos ver como é que está essa camisa aqui dentro. Acabou, irmão, ó. Acabou, irmão. Acabou febre, acabou dor, acabou tudo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite você venha colocar o seu coração de uma maneira especial na tua vida. Que você traga a sua fé. Lembra, nunca esqueça dessa conjunção adversativa, essa palavra mais. Aleluia, mais. Você está passando por tudo isso, mas tem uma igreja que ora pela tua vida. Existem coisas acontecendo ao teu redor, mas existem pessoas que estão de joelho dobrado a seu favor. Aleluia. Eu quero convidar você a se pôr de pé nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Oh, aleluia. Grande é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Existe uma pandemia. Existe uma dengue. E agora uma tal de não sei o que do macaco. Que já está espalhando aí. Mas existe um povo que ora a Deus. Aleluia. E nós vamos crer que nem o mal nos sucederá. E nem praga alguma chegará na sua tenda. Aleluia. Santo Deus, maravilhoso Pai, fecha seus olhos em nome de Jesus. Senhor, na Tua presença eu me encontro nessa noite. Senhor, nós tivemos a oportunidade de estar aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, Tu és um Deus que pode todas as coisas, nada podemos. Senhor, Tu és um Deus que na qual eu cheguei no meu carro, ao ponto de querer mandar alguém chamar o pastor Daniel, porque eu não tinha condições nem de entrar na igreja. Mas houve uma oração ali atrás no corredor. E alguém falou mediante a fé que ao entrar na igreja, eu estaria bom. Senhor, agora em nome do Senhor, tomando posse dessa bênção, eu estendo as minhas mãos agora, Senhor meu Deus. Eu creio no poder de Deus, aleluia. Eu creio no Teu poder, Senhor. Senhor, independente de circunstância, independente de terremoto à minha volta, eu sei que algo o Senhor tem a fazer na minha vida através desse terremoto. Em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Aonde houver agora algo que não provém de Deus. Aonde houver algo, aleluia. Qualquer família aqui que esteja presente nesta hora, que esteja passando, Senhor, por situação adversa em sua casa, que venha dizer, eu estou passando, mas a igreja orou e eu creio na minha vitória. Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita, Senhor, cada corredor dessa igreja. Visita, Senhor, aqueles que não puderem estar presentes, que através do aparelho, não sei, de repente está assistindo esse culto, aleluia. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida do pastor Argileu Martins, pastor dessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, todo levante do inferno, todo espírito de inveja, Senhor, todo espírito, oh Jesus, todo demônio incubado, Senhor Jesus, contra a vida daquele homem, aonde ele estiver agora, nós estendemos a nossa mão, anulamos e aniquilamos em nome de Jesus. Guarda Teu servo, Senhor Jesus. Guarda Teu servo, Senhor Jesus. Guarda a família do Teu servo, Senhor. Visita agora, Senhor, a casa do Extra. Senhor, toma nas Tuas mãos aquela criança, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Toma, Senhor, aquela mulher na Tua mão. Toma aquele casal nas Tuas mãos. Abençoa essa família, Senhor. Nós sabemos que a guerra, ela está presente, Senhor, mas a igreja ora pela família do Teu servo.
Senhor, cada família representada nesta noite, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, coloco nas tuas mãos a vida da minha família. Senhor, cada pastor representando, Senhor, seu ministério nessa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, joga por terra em nome do Senhor Jesus, aquilo que não provém de ti. Toma, Senhor, missionária Andréia, toma, Senhor, sua família nas tuas mãos, toma a vida do pastor Daniel, toma a vida do pastor Josemar, toma a sua família em tuas mãos, toma a vida, Senhor, do pastor Francisco. Oh, Senhor, não me lembro o nome do teu servo, mas tu sabes de todas as coisas. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo nessa noite. Oh, Jesus, toma os músicos dessa casa nas tuas mãos, repreende tudo que não provém de ti, Senhor. Abençoa cada músico que usa o instrumento para adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Toma os nossos sonoplastas, Senhor, que estão muitas vezes atrás dos bastidores, lá em cima, ninguém vê, mas estão fazendo a tua obra. Abençoa o seu lar, abençoa a sua família. Oh, Jesus amado, nós estamos aqui nessa noite agradecendo a ti, ainda que tenha um terremoto, nós sabemos que é para a honra e glória do teu nome, e assim nós te agradecemos por tudo que tem feito e o que está fazendo na vida de cada um nessa noite, aleluia. Oh, em fervente oração, abro meu coração na presença de Deus revelou, mas só pode fluir o que estás a sentir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele transformar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. A grande vitória de Bartimeu foi que ele, antes de receber a visão, ele deixou a capa para trás. Aleluia. Antes, ele deixou aquilo que mostrava o seu problema para trás. E muitas vezes nós temos coisas que não temos coragem de largar. Ainda que estamos na presença do Senhor, poxa, mas é tão bom isso, eu tenho há tantos anos, há tanto tempo. Essa palavra veio agora do meu coração e é uma palavra revelada, eu creio, irmãos. Se você tem algo na tua casa, na tua vida, que você tem pena de desfazer, e sabe que aquilo não provém de Deus, tenha coragem e jogue fora. E você vai ver o que Deus vai fazer através desse ato na tua vida. E assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.